mulheres, em primeiro lugar. Já começou, Bri? Sim. É sempre assim, né? Começo de live, a gente sempre fica perdido se já está começando ou não. Então, um feliz Dia das Mulheres. Eu desejo que o dia tenha sido realmente um dia muito produtivo e agradável, porque se falou nisso o dia todo. E nós estamos aqui nesse Liu Talk, convidando uma pessoa muito especial, que é a doutora Juliana, uma historiadora, e eu vou falar mais sobre ela daqui a pouquinho, para nos falar sobre o seguinte título, olha só a temática de hoje: Deleites e desafios do universo feminino contemporâneo. Para onde vamos? E aí eu ainda acrescento mais, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos? Então é por isso, como nós da LIU, para quem não nos conhece, nós somos uma consultoria de diversidade e inclusão. Então o nosso papel nesse mundo, já de 4 anos para cá, é levar para dentro das empresas a diversidade, a inclusão, a cultura mais inclusiva e ajudar as pessoas, os líderes, os profissionais, a criarem essa cultura para eles mesmos, essa conscientização de um mundo mais inclusivo, porque não dá para viver mais diferente, é um caminho sem volta, né? Ou incluímos a todos com equidade, ou não há espaço nesse mundo para essas diferenças que existiram até agora. Então, o nosso mundo, meu e da Adriana Camargo, eu, Luceli Mota, Adriana Camargo, é trabalhar com a diversidade e inclusão. Trabalhamos, eu digo que esse é nosso lugar de fala, porque como mulheres, nós trabalhamos por mais de 20 anos em organizações, em cargos de liderança. A Adriana é engenheira civil por formação, trabalhou em automotiva, que é uma empresa extremamente masculina, e ela galgou o seu espaço ali dentro até se tornar diretora corporativa, que foi nesse ponto que ela se deu por satisfeita, encerrou a carreira dela e nós criamos a LIU. Eu já trabalhava há muitos anos com desenvolvimento, o desenvolvimento de lideranças, o desenvolvimento dentro das organizações, e nós criamos, então, a LIU para trabalhar com a diversidade e inclusão. E aí, como esse é nosso tema durante 365 dias do ano, né? Como nós trazemos essa mentalidade e essa consciência para as pessoas e para dentro das organizações, porque, inclusive, as próprias mulheres, muitas vezes, ainda não se deram conta do potencial, da capacidade e da força que cada uma de nós tem, né? E o quanto é importante nos conhecermos e aos homens, para que nesse mercado nós possamos unir as forças, a força feminina e a força masculina, juntas nesse crescimento e nesse desenvolvimento. Não é um contra o outro, não é um roubando espaço do outro, mas sim gerando essa sincronicidade onde um agrega valor ao outro. Esse é nosso mundo, essa é nossa mentalidade, essa é nossa cultura. E hoje, nesse Dia Internacional das Mulheres, diante de tantas mudanças, diante de um normal tão diferente que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje nós estaríamos o dia inteiro dentro das empresas fazendo palestras presenciais, e, no entanto, nós estamos nas nossas conversas virtuais, nas palestras virtuais, nos encontros virtuais. Então, nós estamos vivendo uma época muito diferente. Então, é diferente para todos e é diferente para a mulher. Então, o nosso convite à doutora Juliana foi justamente para poder trazer essa visão do desenvolvimento da presença feminina, seja na postura dentro de casa, seja no social, seja dentro das organizações, como líder em cargos de alta liderança. Como é esse desenvolvimento, essa viagem da mulher pelo tempo? Então, nós quisemos trazer para vocês, e para nós, como nosso aprendizado também, esse trabalho que a doutora Juliana desenvolve, historicamente, porque agora eu vou falar um pouquinho dela para vocês. Ela é uma historiadora pela Unicamp, jornalista pela PUC Campinas e escritora, docente da PUC Campinas desde 2014. Ela desenvolve atualmente pesquisa de pós-doutorado pela, eu vou falar a sigla porque eu não sei dizer o nome dessa faculdade, FFL-CH USP,
Então, é um dos institutos lá da USP. Nas redes sociais, ela atua em projetos de divulgação científica e cultural, com as suas páginas no Instagram, que vai estar passando aí para vocês anotarem, e no canal de Conexões Culturais do YouTube. Então, ela é atualmente pós-doutoranda em História Social da Cultura, escrita pela USP, e pesquisadora colaboradora no Centro de Memória da Unicamp. Olha que bacana. Publicou livros autorais e com coorganização com outras profissionais da área, dos quais Imprensa e Poder na Corte Joanina. Ela vai falar mais para a gente sobre isso, tá? A Gazeta do Rio de Janeiro, 1808 a 1821, e edição Arquivo Nacional 2008. Olha que bacana. Ela também desenvolve projetos nos estudos da política e cultura no governo de D. João VI, e desde 2018 desenvolve um trabalho com grupos de escuta do universo feminino que problematiza a importância dos direitos humanos nos desafios da constituição das identidades femininas. Então, você acha que essa conversa vai ser boa ou não? Justamente é isso, nós queremos trazer essa visão histórica, porque nós, né, Adriana, nós ouvimos tanto no mercado, puxa, as mulheres já tinham que estar mais longe, já tinham que ter conquistado mais, a mulher já tinha que estar num percentual maior dentro das altas lideranças, a mulher já tinha que ter conquistado mais direitos nisso e naquilo. Concordamos com tudo isso, só que nós precisamos lembrar que toda conquista é um processo. Por que existe o Dia Internacional da Mulher? Porque isso é uma conquista, porque isso é um desbravar, é um abrir de um caminho. E abrir um caminho, ele exige esforço, ele toma tempo, né? A gente tem que ter pulso para fazer isso. Então, nós, mulheres, através da história, estamos demonstrando o nosso pulso, a nossa força, a nossa capacidade. Só que, muitas vezes, nós perdemos esse olhar da história. E nós olhamos só para o momento presente, dizendo, puxa, por que é diferente? Por que o homem está assim, a mulher está assado? Por que já não é tudo igual? Porque existe um processo. Então, é para falar sobre esse processo que nós convidamos a doutora Juliana, com toda essa bagagem, para falar com a gente, nos explicar onde estávamos, onde estamos e para onde vamos. Então, a minha primeira pergunta para a doutora Juliana segue nessa linha. Doutora Juliana, como você enxerga esse processo evolutivo da mulher na busca por direitos iguais em uma cultura tão patriarcal como a nossa? Nós lutamos fortemente para que a equidade de gênero seja uma realidade para os dias atuais, mas nos esquecemos que essa luta é bastante jovem ainda. Conte-nos, então, por favor, essa história de conquistas para que possamos nos conscientizar desse processo evolutivo. É com você, Juliana. Primeiramente, boa tarde a todas, a todos. Eu quero agradecer esse convite, que muito me honra de estar aqui com você, Luceli, com você, Adriana, e poder, de fato, dialogar e saber que tivemos esse encontro tão produtivo e tão marcado, né? Que isso faz com que, de fato, possamos pensar juntas questões tão fundamentais sobre o nosso presente e a nossa própria história enquanto sujeitos históricos e as múltiplas identidades que temos aí em universos tão complexos. Então, antes de tudo, eu queria agradecer o convite, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. E dizer que eu quero começar essa live contando algo que aconteceu hoje e que me marcou profundamente. Hoje, 8 de março de 2021, em meio a como disse muito bem a Luceli, em uma nova realidade, a gente está em meio à pandemia. Eu fui vacinar, eu e minha mãe, né, fui levar minha mãe de 77 anos para vacinar. E tomou a Coronavac, e isso é maravilhoso.
E é uma alegria imensa e ver que ela, que é uma mulher tão forte, como né, que é a minha mãe, uma mulher que é o exemplo, né? Acho que é importante a gente parar para pensar. Eu queria parar para pensar do exemplo das mulheres fortes que estão dentro da nossa casa e que, claro, estão em todos os lugares. E como muito bem diz, né, as especialistas em história das mulheres, em feminismo, quantas dessas mulheres que são absolutamente centrais e fortes na nossa caminhada são anônimas na história, não é? Então a gente acaba sempre ouvindo e valorizando as personalidades, os grandes nomes, mas e acaba muitas vezes nos esquecendo de que a história das mulheres é uma história silenciada. E isso é importante da gente parar para pensar, não é? Então, por exemplo, a Michelle Perrault, que é uma das maiores, né, uma das primeiras historiadoras a desbravar, como muito bem você disse, Luceli, no campo da historiografia, né, a história das mulheres, o que ela vai dizer é assim, né, olha, 50% da humanidade é mulher, e aí? E a história das mulheres, né? Começamos a fazer, de fato, os historiadores e as historiadoras, o debate historiográfico, a pensar a mulher enquanto um objeto de investigação acadêmica há pouco mais de 60 anos. Então, quer dizer, olha o quanto ainda temos para desbravar. O que não significa que não temos aí muita coisa antes disso já feita pela historiografia, ou mesmo, claro, ainda não com um objeto circunscrito e dentro de um espaço de debate intelectual muito sistematizado, que era a história das mulheres, mas muitos historiadores, como na década de 30, Gilberto Freire, por exemplo, já começa a mostrar, seja em Casa Grande e Senzala, quando ele vai pensar a estrutura da família patriarcal, seja, e aí já demonstrando, não a espinha dorsal dessa formação social brasileira, que não tem como não passar pela mulher, e as mulheres, né, da colônia, e em que medida também as relações dessa formação dessa família patriarcal é absolutamente violenta. Se a gente parar para olhar, né, as questões da relação dos colonizadores com as índias ou com as próprias escravas, e por que não com as suas próprias mulheres, e entre os outros sujeitos, não é? Não necessariamente o português colonizador, mas o homem livre pobre, os próprios escravizados, em suma, é um universo cheio de complexidade que já está muito bem marcado pela historiografia lá da década de 30, que começa a apontar essas problemáticas e demonstrando o quanto ainda teve um caminho muito longo a ser percorrido pelas mulheres. Então, se a gente pegar, né, parar para pensar nas questões, né, então a Laura de Mello e Souza, quando vai estudar as mulheres, né, a sociedade mineira da mineração no século XVIII, e parar para pensar nos diferentes personagens de Minas nesse momento, ela vai colocar aí a questão da prostituição de muitas dessas escravizadas e que de alguma forma também era né, um meio dessas mulheres de sobreviverem em outras, né, à margem por outras vias, por outros tipos, né, de experiências que não a escravização clássica, ou seja, são maneiras de encontrando ali mundos alternativos e que são importantes. A própria Leila Ugrante, também, já na década de 90, né, enquanto
A Laura de Melo Souza está ali na década de 80, final da década de 80, a Leila no início dos anos 90, também pensando nesse período colonial, então ela vai estudar as mulheres enclausuradas e as freiras, ou seja, e também as mulheres letradas, a questão do mundo privado dessas mulheres. Em suma, as historiadoras brasileiras, desde a década de 80, mais precisamente, né, para frente, começam de fato, desbravar outras fontes de pesquisa da nossa história, dialogando tanto com uma historiografia internacional, que já está aí desde a década de 60 e 70, colocando em perspectiva muitos olhares para essas experiências. Então, quando a gente fala de mulheres, a gente está falando, né, logicamente, da história das mulheres, e o 8 de março, ele está muito vinculado à história das trabalhadoras russas, né, no início do século XX, ou seja, em 1917, que vão aí, sejam as trabalhadoras russas, lá em Petrogrado, quando dão aí o ponto inicial para a queda do czar e a Revolução Russa acontecer, porque são elas as protagonistas, ou na Revolução de 17, concomitantemente no Brasil, e a historiadora Gláucia Fracaro, numa obra premiada, também mostra muito isso, não é? Que foram as protagonistas da nossa greve de 17 e como as mulheres vão costurando as suas alianças dentro das fábricas, a gente já começa a perceber que é uma questão de como nós, contemporâneos, acho que essa que é a grande sacada, né, que os historiadores têm, e que eu acho que é maravilhoso ser, né, historiador, historiadora, porque são as perguntas que nós fazemos na contemporaneidade, isso é maravilhoso, não é? Porque durante muito tempo a gente não se perguntou, né? Então, daí quando vem a escola dos Análises, e lá no início do século XX, né, com Marc Bloch, Lucien Febvre, e Lucien Febvre dizendo, olha, vamos parar para pensar em novos objetos, vamos colocar novos personagens, vamos deshierarquizar quem são essas. O que a gente tem que estudar a história política? Por que a gente só tem que estudar os grandes feitos e os grandes homens? Por que a guerra tem que ser a grande tônica da história? Não precisamos. Vamos falar dos sentimentos, vamos falar da família, vamos falar das mulheres, por que não? Né? Então vamos falar do Mediterrâneo, que tem essa circulação de pessoas imensas ao longo da história europeia. E aí é isso, quando aí vem o Gilberto Freire na década de 30 e vai dizer, nós vamos falar da família patriarcal. E claro, não é? Então, na relação homem e mulher, como ele vai dizer em Sobrados e Mucambos. E aí, né, a historiografia brasileira vai relendo essas grandes obras clássicas, né, como Casa Grande Senzala, Raízes do Brasil e o Sobrados e Mucambos, e vai trazendo novos objetos, como a Maria Odila da Silva Dias, por exemplo, um trabalho maravilhoso, clássico sobre São Paulo, as mulheres, né, na colônia, na província, né, na capitania de São Paulo, que vai demonstrar justamente isso, como é que elas eram a cabeça das famílias. E como é que elas vão, de fato, essas mulheres pobres, criar os seus filhos, sendo elas forras ou não, ou livres, como é que elas vão criar, fazer a economia girar na capitania de São Paulo, isso é incrível. Então, quer dizer, em que medida também a pergunta que nós fazemos hoje, século XX, né, segunda metade do século XX adentro, vai transformando a nossa praxis do contemporâneo também, né? Porque essas pesquisas, de alguma maneira, podem não aparecer na sociedade com grande impacto, está dentro da academia muitas vezes, mas a circulação de ideias entre nós, né, e os debates vão acalorando, e aí a gente vai oxigenando. Eu acho que isso é maravilhoso. Não sei se respondi, mas eu acho que é um pouco por aí. Sim, super bacana, Juliana. E eu queria até fazer um comentário sobre o que você falou dessa história toda da participação e influência feminina.
fiquei pensando aqui em duas situações. Uma, pandemia de 2020 e 2021, onde as mulheres estão bastante protagonistas, né? Elas são a maioria na saúde, elas estão em casa também cuidando dos seus filhos, dos seus pais, trabalhando, aumentando aquela carga de trabalho que já tem uma diferença, que é o dobro do homem para as tarefas domésticas. Então, eu espero que essa história seja contada no futuro com o olhar e com a ótica masculina e feminina. Porque eu achei interessante quando você falou da guerra e de outros assuntos importantes que hoje nossos filhos estudam, né, na história, nas escolas, certamente são assuntos que vieram sob a ótica masculina, né? Porque eles eram as vozes ouvidas. E certamente, se fossem mulheres a serem ouvidas, provavelmente a gente contaria outra história. Como você comentou, tem outros fatos importantes para comentar no decorrer da guerra, mas era só aquilo que foi importante, né? Então, achei muito interessante essa tua observação. E antes de você entrar na segunda pergunta aí que nós queremos passar para a doutora Juliana, eu só queria fazer um arrematezinho aqui nessa questão da história, que é justamente, né, quando nós colocamos essa situação de trazer onde lá nós estávamos, estamos e vamos. Então, a doutora Juliana mostrou muito bem como é recente essa nossa história, né? Como é recente, e mesmo ela tendo começado no início do século XX, essa questão, ela vai começando aos pouquinhos, né? Então, é uma mulher que vai lá e desafia aquela cultura e aquela sociedade para poder fazer uma faculdade de medicina. É uma mulher, em meio a uma sala com 60, 70, 100 homens, né? Fora as outras salas. Então, começou lá no início, em 1900, vamos colocar, só que uma pessoa com uma ação. Então, como você falou muito bem com relação a uma classe que a gente pouco conhece, que é a das freiras, né? Eu presenciei recentemente a minha tia freira, vendo a biografia dela. Ela fez coisas que ninguém acredita que uma mulher freira, que normalmente é extremamente submissa, seria capaz de fazer enfrentando os padres. E de uma maneira pacífica, né? Sem briga, mas sim pelo seu direito de fazer. Eu vou lá e faço. Ah, colocou um obstáculo aqui na frente, eu removo esse obstáculo porque eu tenho o direito de passar. Então, eu passo pelo meu direito. Eu não passo brigando, eu não preciso estourar essa barreira. Eu posso removê-la porque eu tenho esse direito. Então, pela consciência do direito, da sua capacidade e do poder, ela foi capaz de fazer coisas que nenhuma mulher freira tinha feito antes. E isso acontece, mas é uma, né? Aí, lógico que existem outras, mas é assim que a história começa, certo, doutora Juliana? A história começa, é um que faz, então é um movimento pequeno que vai criando essa força, e hoje nós já estamos, eu posso dizer, na metade do caminho. Então, é por isso que muita gente diz, ainda falta muito. Falta, nunca vai ter fim. Enquanto a civilização estiver em evolução, as mudanças acontecem e as necessidades vão mudando, os aspectos vão mudando, o desenvolvimento e o crescimento continua. Então, estamos na metade de um caminho que provavelmente vão ter outras vertentes e nós vamos continuar crescendo, tanto nós mulheres como os homens, na sua história, a partir de uma mudança que acontece nesse universo feminino. É isso aí, Lu. De poucas e poucas ações, a gente vai transformando aí ao redor, né? Exato. Então, tem uma coisa que eu acho que é bem importante, que vocês duas disseram, e que me veio muito agora ouvindo vocês, que é assim, a história das mulheres por si só é a história da resistência, gente. E eu acho que isso é maravilhoso, da gente, quer dizer, e resistir ao patriarcado, resistir
ao machismo estrutural, que mata milenarmente. Nunca se morreu tanto durante... Quer dizer, nunca se morreu, sempre se morreu muito. As mulheres sempre foram sistematicamente violentadas das mais diversas formas, inclusive o feminicídio. E aí, nesses últimos meses, de pandemia, né, Adriana, o que a gente vai ver nas estatísticas? Que o índice de feminicídio no país aumentou muito, que a violência doméstica aumentou muito. Eu mesma passei por uma situação assim terrível, eu estava tendo insônia em casa, numa das madrugadas, e de repente, às 3 horas da manhã, eu ouço uma mulher no meio da rua, gritando, socorro, vizinhas. Eu acho essa fala, assim, emblemática daquilo que ela não estava gritando socorro só, ou ela não estava gritando socorro, me ajudem, ou socorro, vizinhos. Não, ela dizia socorro, vizinhas. E eu ouvi aquela mulher da minha sacada sendo violentada. Eu liguei para a polícia na hora e a polícia foi. Nossa, e aí, quer dizer, pois é uma situação assim absurda, mas que acontece aqui, debaixo dos nossos narizes, o tempo inteiro. Então, eu acho que tem algo que é fundamental, e você dizendo da sua tia, quando a gente para pensar que a história feminina, ela é de resistência o tempo inteiro, existem muitas maneiras de resistir. Então, portanto, a gente vai, eu não preciso resistir, desbravando no sentido violento do termo, né? De ser agressivo. Eu vou criando estratagemas e caminhos, e é isso que a gente vai vendo as mulheres fazerem ao longo de toda a história, né? Então elas vão abrindo frentes. Claro que ainda bem que somos completamente diferentes uma das outras, e eu acho que essa é a beleza também de sermos um coletivo que juntas somos de fato muito mais fortes e a gente aprende. Então eu acho que a sororidade, ela é o grande caminho do século XXI, não tem outro. A gente não tem outro, e a gente tem que entender o que é a sororidade, porque nem nós ainda, mulheres, compreendemos de fato a profundidade desse conceito que é antropológico e que está sendo debatido dentro das ciências sociais, das ciências humanas em geral, hoje em dia. E a historiografia latino-americana está super forte nesse debate. E nem a gente ainda tem a noção, porque eu falo muito isso para os meus alunos de direitos humanos, né? É muito legal a gente falar de empatia. É ótimo a gente colocar na roda sororidade. Vamos aprender a ouvir. Vamos ser amigos, vamos ser legais, mas a gente não consegue. Porque na prática, ser empático é de fato, sentir o que o outro está sentindo. E dar a mão para aquele outro e falar, eu tô junto e vamos lutar junto. E sem julgamento, com compreensão. Eu acho que tem uma obra, né? Tem um historiador que é o amor da minha vida, que é o Mark Bloch, né? Em Apologia da História, numa das reflexões dele sobre a análise histórica, né? Ele vai dizer algo que é muito importante sobre o ofício do historiador, mas que cabe para todo e qualquer ser humano. Que é, para você ser um bom historiador, a primeira coisa que você tem que fazer é compreender o humano. E compreender tá longe, é o oposto, é muito distante de fazer julgamento de valor, e é que a gente faz o tempo inteiro. Então, como é que nós vamos praticar? Primeiro, compreender o que é a sororidade, que eu acho que é fundamental. Depois, praticá-la. Portanto, Doutora Juliana, explica o termo, então, um pouquinho, porque eu tenho certeza que parte de quem assiste ou não entende bem o termo, ou tem curiosidade para saber exatamente o que ele significa. A sororidade, ela é a comunhão entre as mulheres, de fato. É eu dar a mão para eu entender que não existe competição entre nós.
Porque nós somos educadas para sermos competitivas. Primeiro que nós somos educadas, eu não sei vocês, eu até queria ouvir, porque eu tenho muita curiosidade em investigar um pouco mais isso. Mas quando nós éramos pequenininhas, crianças, adolescentes, nós não estávamos o tempo inteiro sendo educadas para competir com as nossas amigas, primas, irmãs e etc. Ou pela melhor roupa, ou pelo melhor corte de cabelo, ou então pelo mocinho que estava ali, porque ele olhou para mim e não para você. E a gente acabava criando problemas com as nossas amigas, irmãs e colegas, sei lá, ao invés de nos unirmos para quê? Em prol do mundo masculino. Então, a sororidade, a primeira coisa, é compreender que estamos juntas, que temos um laço muito profundo nos nossos objetivos e na nossa sobrevivência enquanto mulheres. Isso é fundamental. Então, eu não quero competir com vocês, eu quero entender vocês, eu preciso entender. E para entender, eu não tenho que julgar se você teve um namorado ou 8.000, que isso não é problema meu. Se o teu corte de cabelo tá legal ou não, é você que tem que gostar. E eu tenho que gostar junto com você. Se você escolheu abrir mão de uma carreira para virar mãe e dona de casa, a escolha é sua. E por mais que talvez eu não concorde, eu tenho que fazer esse exercício que é de alteridade, de sair de mim, me colocar no seu lugar e tentar entender que você é dona de si e você tem toda a liberdade para escolher. E eu estou junto com você, independentemente de concordar ou não. Por quê? Porque eu quero fortalecer o nosso mundo. E isso é sororidade. Né? E fortalecer o nosso mundo sem criar caminhos para dizer mas. E porque o mas ele destrói. Né? Acaba, né? Mas o que você fez para ele falar desse jeito com você? Mas o que você, mas você estava com essa, e nós fazemos isso muitas vezes. O mais apaga tudo que foi dito ali anteriormente, né? Exatamente, porque daí você já levanta o coelho, né? E diz assim, você já está culpando, porque aquela questão que é do inconsciente coletivo, Freud vai dizer isso, Jung vai trabalhar isso, os grandes psicanalistas trabalham isso, a Maria Rita Kell, não sei se vocês conhecem, mas ela tem vários livros maravilhosos falando sobre isso, inclusive pela literatura. Ela tem um livro dela que ela analisa o livro do Flaubert, né, Madame Bovary, que vai colocar... É maravilhoso, leiam, não percam. Nem Madame Bovary, nem o livro da Maria Rita Kell falando sobre a obra, porque vai mostrando como a sociedade ocidental, sobretudo burguesa, do século XIX, vai construindo todo um status quo e um lugar para essa mulher que ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa, ela tem que estar muito bem vestida, ela tem que desejar determinado mundo. Então, quer dizer, a gente nunca foi livre para dizer eu quero me casar, não quero me casar, eu quero ter filho, não quero ter filho, eu quero me separar ou não. Quer dizer, gente, até a década de 40. Exato. Eu não preciso nem dizer, né? Quer dizer, nós éramos propriedades do marido. Exato. Agora está sendo discutido, não é? No Supremo, que a questão da honra. Quer dizer, agora, 2021. Pois é, por isso que eu digo, é preciso ter essa consciência, né? De que faz muito pouco tempo, né, que nós estamos pegando todo esse direito que nós temos como mulher, toda essa força, todo esse poder, porque se nós olharmos para todas as mulheres do passado, a mulher, ela é o alicerce, ela é o pilar, ela podia ser uma analfabeta, eu sempre digo isso, a mulher podia ser analfabeta, o marido podia ser um doutor das leis ou um doutor da medicina,
o alicerce, o pilar dentro de casa era aquela mulher, né? Em termos de família, em termos da opinião, da forma como ela convencia o marido para determinados assuntos do trabalho dele, inclusive. Então, a mulher, ela sempre teve essa força. A questão é como lidar com isso da maneira como precisa ser. E aí eu já vou erguer a bola aqui para levar para esse segundo assunto, que a gente vai para um âmbito mais organizacional, que é quando você está dizendo sobre a sororidade, e você está dizendo dessa maneira das mulheres contribuírem entre si sem competitividade, sem julgamento. Agora, isso não é só para o mundo das mulheres, né? Isso é para o mundo que nós estamos vivendo. Isso é para tudo. Somos nós, seres humanos, que precisamos ter essa, vamos chamar de sororidade, se não for para chamar de compaixão, se não for para chamar de empatia, e concordo plenamente com você, para ser empático você tem que sentir a dor, senão fica muito fácil falar da boca para fora, mas você não sabe qual é a dor que está ali presente. Então, aí eu digo, se não houver essa sororidade entre todos, como que a pessoa pode ser um bom líder ou uma boa líder dentro das organizações? Quanto mais alto o seu nível, mais influência ela tem sobre aquela população que está ali dentro da organização. E como isso pode acontecer se não houver essa disseminação desse conceito e desse espírito de sororidade entre todos, e não só entre as mulheres? Então, aí eu levantei a bola, Adri, corta. Bacana, muitas coisas aí que foram ditas, né? Tanto a parte histórica, para ver que realmente as nossas conquistas femininas são recentes e vindas de mulheres isoladas ou em pequenos grupos que desde sempre lutam por pequenas conquistas. E como a doutora Juliana, o nosso direito a voto é recente, o nosso direito a separar dos maridos também é recente, né? A participação na política e tantas coisas. Então, é por isso que a gente vê organizações hoje majoritariamente com liderança masculina, população homens brancos, né? Então, eu queria fazer um paralelo com o que a doutora Juliana disse, de todo esse nosso histórico, de toda essa nossa bagagem, né? Desde colonização, bastante exploratória, e os ranços que a gente tem até hoje, né? De uma cultura patriarcal, machista, religiosa, coloca a mulher em posição de submissão. Esses exemplos que você deu da mulher é onde criaram-se estereótipos, que é esse tipo de mulher que nós precisamos ser, e que bom que nós estamos hoje falando que a gente precisa desconstruir tudo isso, né? Desconstruir todos esses estereótipos, todas essas crenças, todo esse machismo, todo esse preconceito e toda essa violência, e entender que homens e mulheres são absolutamente diferentes, e temos os mesmos direitos, somos iguais em direitos, né? Aí eu vou para as organizações, né? Nas corporações, que está ainda repleto dessa herança, né? Como que você enxerga, frente às suas pesquisas, o ritmo em que as mulheres têm galgado os postos de alta liderança dentro das organizações? Hoje a gente sabe, mulheres, 51% da população, 44% no mercado de trabalho, mas quando a gente fala da alta liderança, onde as decisões são tomadas, a gente está vendo ali uma participação entre 10% a 15% de mulheres, né? E o que a gente quer é mulher lá, na posição de tomar decisões, né? Então, quais são os maiores obstáculos ainda, Juliana? Olha, eu acho que eu queria falar duas coisinhas historicamente circunscritas antes de entrar na questão das organizações. Se a gente pegar dois momentos que eu acho que são importantes, por exemplo, no início do século XIX, se a gente vai lá na Gazeta do Rio de Janeiro, a gente vai olhar e vai perceber que a educação, os anúncios que saíam no jornal, estavam muito circunscritos para a educação da mulher, tinha muito, né? Mas era sempre para aprender a bordar,
contar, era para bordar ou para... Era escola para mulheres. Tinha as escolas de educação para homens e as escolas de educação para as mulheres. E claro, detalhe, para as mulheres da elite, tá? Essas escolas eram para as mulheres da elite, brancas, etc. Nós não estamos falando para as mulheres pobres, né? E livres, e etc. Mas eram para elas, então era para aprender a ler, contar, bordar e etc. Então era o básico do básico, né? Mas essas escolas já existiam. E detalhe, tinham professoras que estavam ali muito voltadas para ajudar essas mulheres também. Agora, então, que tem mulheres cultas e que também já estão criando ali, já estão produzindo, muitas vezes, né? Já começam a produzir escritos. Sempre existiu, ou estão se escondendo. Na Revolução Francesa, quantas mulheres também já estavam ali dizendo em direitos humanos para as mulheres, né? Falando do universo feminino, isso já está acontecendo, né? Só que, de alguma maneira, é sempre muito escondido, não quero ver, não quero ouvir, ninguém olha muito para isso. Então tem essa educação. No final do século XIX, vamos atravessar aí rapidamente um século, a gente já vê essas mulheres que já começam a estudar nas faculdades, e que já existem. No entanto, as vozes dela, como a Caroline Carula, da professora da UF, vai mostrar nas pesquisas dela, né, não estão ainda sendo ouvidas, estão longe de ser ouvidas em pé de igualdade, né, nas conferências da Glória, etc., do que os médicos. É uma médica para 200 e tantos médicos. E mesmo quando elas se apresentam sendo estrangeiras, elas ainda têm uma dificuldade imensa dos seus argumentos e seus trabalhos serem aceitos. São debochadas, são rechaçadas, etc. O que a gente vê hoje no RAIA de 2021? Eu dou aula na Faculdade de Medicina na PUC, Direitos Humanos. 60%, 70% das minhas salas, são mulheres, são alunas. Pois é, e isso é maravilhoso, você vê que ali, quer dizer, e é incrível, como, e sabe o que é o mais bacana disso tudo? É a gente parar para observar que nos debates que a gente faz em sala de aula, os meninos já começam a ouvir e repensar o comportamento deles dentro da sala de aula. Eu vejo essas mudanças acontecerem na minha sala de aula. Então, isso é maravilhoso. Aí passa um ano, passa 2 anos, essas meninas chegam, os meninos, as meninas chegam para mim e falam: professora, como mudou? E isso é maravilhoso, porque é um lugar de fala e de debate. Então, eu acho que a gente já mudou muito. Agora vamos para as corporações, que eu acho que é bem importante. Para mim, a Luísa Trajano é um dos maiores exemplos do país. Eu não sei, deve ter muitas, mas eu acho que é ela que está ali sempre em voga, né? E mostrando em que medida o trabalho dela como uma grande empresária no Brasil faz a diferença. E ela ainda está, igual a Luísa Trajano, nós temos quantos? Estamos longe de ter, né, Adriana, 15%, acho que estamos em 1%, 0,5%. Mas a questão existe a Luísa. E eu acho que a gente tem... Podemos concordar, podemos discordar dela, e isso é super saudável, porque isso também faz parte da conquista dos nossos direitos humanos de liberdade de expressão e de pensamento, né, de opinião, maravilhoso, mas ela está ali. E as políticas que ela faz dentro do Magazine Luiza, que pelo menos, né, nas entrevistas que eu vejo ela dando, a entrevista dela do Roda Viva foi maravilhosa. E aí o que ela está dizendo? Temos que pensar políticas de dentro das empresas para que cada vez mais as mulheres ascendam dentro dessas empresas. Mas a gente está falando de uma empresa em específico em que a cabeça da empresa é feminina. Então, é a exceção. Aí, o que eu acho que a gente tem que começar a pensar dentro das corporações e na vida, que é o que vocês estão falando. Como? Primeira coisa, eu acho que não dá mais para a gente fugir das rodas de conversa. Eu acho que não dá mais. Pensar
em universos que colocam em xeque, se a gente está desconstruindo uma história brutal de machismo, brutal de violência, milenar, porque é milenar, e há menos de 60 anos que a gente está aí, de fato, falando sobre essa história sem medo, e ainda assim continuamos morrendo, aos borbotões. Mas mesmo assim a gente continua, a gente está falando. Por outro lado, há menos de 10 anos, menos, eu acho que não deve ter 10 anos, se tiver, é 10. Também já as rodas de conversas dos homens para discutir masculinidade estão acontecendo. E isso é fundamental. Então, quando a gente pega aquele movimento He for She, que é incrível, né? Então, eles por ela, Emma Thompson falando sobre isso e tal. Quer dizer, é maravilhoso. Por quê? Porque, de alguma maneira, é claro, a luta, o feminismo é das mulheres, no sentido, historicamente é feminino, e tem que ser mesmo, porque a gente tem que cravar, eu acho, a nossa bandeira de dizer, nós estamos desbravando. A conquista é nossa, sim. Não é que os homens não tenham que participar, muito pelo contrário, eles têm que participar. Mas eles têm que participar aprendendo a ouvir, porque eles nunca ouviram. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a mudar. Mas isso já está mudando, né? Então, por exemplo, eu sempre digo essa coisa, né? Agora eu me esqueci exatamente o termo em inglês, né? Mansplaining. Como é que a gente fala quando o homem te interrompe, não deixa você falar? Misinterrupting, isso. Ele não deixa. Quer dizer, todos fazem isso. Sem exceção. E aí eu digo pro meu marido, assim, às vezes, bom, tá bom, você quer continuar fazendo isso? Beleza, eu viro as costas e saio. Você também tem um marido que você tem que ir domando em casa, igual nós duas, né? Nossos maridos machistas. Não é? Então, quer dizer, E olha que o meu, claro, o machismo é estrutural, tá enraizado. Mas ele tá longe de ser o estereótipo do mais machista do mundo. Uhum. E mesmo assim, tem uma série de coisas que acontecem. Eu digo, isso é machismo, eu não vou aceitar, vira as costas. E aí vira aquele pandemônio. Mas eu acho que é ir construindo algo que é muito difícil, mas é absolutamente necessário, que é o diálogo. E o diálogo é tenso, porque é muito fácil a gente falar, vamos dialogar. Você senta aí, Adriana, eu sento aqui e, beleza. Só que a hora que eu começo a falar o que você não quer ouvir, ou eu começo, de fato, a apontar coisas que são críticas, inclusive na estrutura organizacional de uma empresa, você começa a fazer o juízo de valor, você começa a me diminuir, e aí, Luceli, aquele ele começa a dizer, mas porque você não tem experiência organizacional de 30 anos, eu tenho, os homens vão dizer isso. Uhum. Aí eu digo, porque você, nananã. Porque eles sempre vão ter os argumentos. E eu digo, outro dia minha mãe estava dizendo para mim, há muito tempo, é mais fácil trabalhar com os homens. As mulheres colocam, sempre muita, e trabalhou em banco, trabalhou em um monte de espaços, né? É mais fácil. E eu dizia, claro que é mais fácil. Eles estão no mundo público desde a antiguidade, nós não. Nós estamos aprendendo agora, de fato, a pensar diferentes modelos organizacionais e a sugerir. A questão é como sermos ouvidas de igual para igual, porque somos iguais em direito. E o que a gente sempre fala, né, Dri? Começando há muito pouco tempo a liderar como mulher. E não liderar como homem para poder ter o espaço, para poder garantir o espaço que está ali. Claro. Isso é muito recente. Quando você fala liderar como mulher, né? A mulher precisa se conhecer, né? E aí entra a parte do autodesenvolvimento. Só quando você se conhece, você vai conhecer melhor os outros, você vai conseguir se impor de forma educada para se fazer ouvida.
você vai buscar fatos e dados, né, para que você traga a boa argumentação e credibilidade, né? Então, assim, eu falo que é uma jornada, né, para essa mulher. Hoje mesmo eu estava participando de uma entrevista que falou do impacto positivo para a sociedade desse empoderamento feminino. Eu acho que é justamente isso que você falou. Por milhares de anos a gente viveu no mundo masculino, nas soluções que os homens davam para a sociedade, não é verdade? E há quanto tempo a mulher já tem essa presença significativa de metade da população e a gente continua comprando produtos e serviços que são feitos o design pelos homens? Será que eles entendem as nossas dores e os nossos anseios? Né? Então, por isso que eu falo que falar de inclusão feminina é falar de negócio, é falar de rentabilidade, porque se você tem uma equidade de mulheres na alta liderança, sem falar nos outros recortes de raça que você precisa ter, de pessoas com deficiência, de LGBTQ+, de sêniors, de júniors, mas como hoje é o Dia da Mulher, vamos nos focar na mulher. Nós temos que ter essa equidade, né, de gênero na alta liderança, porque você imagina a pluralidade de homens e mulheres ali conversando. Vai ser muito mais interessante do que você ter uma conversa só de homens que vêm da mesma formação, do mesmo bairro, mais ou menos no mesmo segmento. Percebe? Você só vai ter inovação se o seu ambiente for diverso. Então, é o que eu falo, gente, trabalhar a inclusão feminina na alta liderança faz bem para o negócio. Então, é economicamente viável, sem falar da questão social que está por trás disso, obviamente, né? Mas para aqueles que gostam mais de números, de rentabilidade, a gente está falando de negócio, né, Juliana? Claro, tem várias iniciativas hoje em dia das empresárias, né, das mulheres negras das comunidades que estão dizendo, olha, nós somos negócio, nós giramos a economia, não é? Não me lembro agora exatamente o nome dela, é uma pena. Mas eu vou achar, eu vou lembrar e depois eu mando para vocês e a gente inclui na descrição do vídeo. Mas é uma bibliotecária de São Paulo que ela é biblioteconomista, né? E abriu um negócio para livros, bibliotecas da produção escrita da população afrodescendente. E aí todo mundo dizia para ela, né? Mas por que é que você só comercializa esse nicho? E ela dizia, claro, ninguém nunca comprou, ninguém nunca quer ouvir. Como disse a Conceição Evaristo sobre a Carolina Maria de Jesus. Foi incrível. Quer dizer, quem dizia que a literatura dela não era uma literatura douta, era a elite paulistana, branca e riquíssima. Eu quero ver quem é que diz o que é gramática, pensando pela perspectiva da Carolina. E não pela perspectiva de quem tá no auge desse processo hierárquico, que está dizendo o que é correto ou não dentro da linguagem. Isso é maravilhoso. E a gente está falando de uma literata do porte da Conceição Evaristo. E estamos falando de uma outra literata e a Conceição Evaristo, bem ou mal, ela foi barrada na Academia Brasileira de Letras. Agora, poucos anos atrás. Quer dizer, como que uma doutora com um conhecimento absurdo dentro da área dela, e aí não vai. Quer dizer, olha quantas barreiras ainda temos a desbravar. E aí a gente para pensar que é o seguinte, em que medida também, eu acho que esse é o principal. Você falou, Adriana, do autoconhecimento, que é fundamental, né? Mas antes dele, ou muito atrelado a ele, a gente tem que aprender a respeitar, a se respeitar. Porque se a gente não se respeita, a gente nem entra no processo do autoconhecimento. Porque a gente vai se desrespeitando tanto que a gente nem acha que esse processo é importante. Então, eu acho que tem algo aí que é fundamental
e que eu percebi muito isso nas minhas rodas de conversa que eu fiz, e começou assim, com as minhas amigas. Porque eu ouvi uma história aqui, eu ouvi uma história ali, eu ouvi as pessoas sempre diziam, vamos conversar, vamos conversar. Eu falei, vamos fazer roda de conversa. Né? Eu fiz 3 edições, e as 3 edições que eu fiz foi pensando em nós trazermos, né, no conhecimento, né, da disciplina de direitos humanos que eu tinha, e pensar teoria e prática. Mas, olhando para essas mulheres, elas se olhando e dizendo, peraí, o que é respeitar-se? Respeitar-se é ouvir-se. E a gente não está habituado a isso, porque quanto tempo a gente ficou sem se ouvir? Os homens não permitiam nem que a gente falasse muitas vezes, quanto mais se ouvir. Então, esse movimento de olhar para si e dizer assim, eu quero ou não? Eu posso ou não? Eu vou me jogar naquilo ou não? Quer dizer, isso é maravilhoso, mas a gente tem que respeitar o que é nosso. E mais, eu acho que a gente tem que aprender a se respeitar sem medo do julgamento alheio. Porque a gente sempre tem muito, mas o que o outro vai dizer se... O que o outro vai dizer se nem aconteceu ainda? Aí você já aí você mesmo... Não faz nada. Não faz nada. Você fica pensando em todas as possibilidades do que vai acontecer, pronto, acabou. Aquele teu projeto não vai para frente. Então, entra um pouco na sororidade que você falou, né? Que hoje tem muitas mulheres ajudando a outra, né? Quando a gente vê uma pessoa nessa situação, da gente ajudar. Então, tem muita mentoria hoje. Então, é bacana que as mulheres têm muito mais recursos atualmente do que no passado, né? Ninguém está sozinha. Não estamos sozinhas. Só que eu acho que, na verdade, nós nunca estivemos. Eu acho que se a gente for olhar a história das mulheres e os recônditos dessa história mesmo, né? O mundo subterrâneo, né? Que está começando a ser desbravado hoje por diversas, né? Por várias óticas teóricas dentro do feminismo e da história das mulheres em geral, a gente vai perceber que nós nunca estivemos sozinhas. O problema é que a gente nunca soube. A gente nunca soube que essa história era de tanta sororidade, porque as mulheres sempre se ajudaram muito. Né? E, claro, ao mesmo tempo que se ajudaram muito, também competiam muito, porque, afinal de contas, o discurso da própria igreja e do status quo era de que temos que servir. A nossa vida não era... afinal de contas, saímos da costela de Adão. Então, quer dizer, isso é muito forte, se a gente for pensar arquetipicamente falando. Agora, não. Agora a gente já vê, nós somos donas do nosso corpo. Olha para a Argentina agora há pouco tempo, né? Valorizando essa questão, né? Do próprio aborto. É discutível? Claro que é discutível. Eu posso ser contra, eu posso ser a favor, eu posso fazer, eu posso não fazer, mas não interessa, quem decide sou eu. Isso daí está acima das questões morais de fundo privado. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender, né? E aprender a se respeitar. E por isso que o conhecimento é tão fundamental, porque a gente vai aprendendo a descolar o que é público, o que é privado, o que é direito humano, né? E conquistas históricas desses direitos humanos, e o que, na verdade, são os desejos mais íntimos da Juliana, da Luceli, da Adriana, e que são só nossos. E com quem que eu vou compartilhar isso? Eu posso abrir meu coração só para você ou não? Mas o que eu tenho que saber, e eu acho que essa que é a grande mudança, é que eu tenho você para fazer isso. E eu sei que você vai me ouvir, vai me entender, e vai me ajudar e tal, sem olhar para mim e dizer, nossa, mas olha, ela está fazendo isso. Hein? A gente tem que se reeducar para que a gente não faça isso para as nossas irmãs, porque é isso que nós somos. É a fraternidade, eu acho que a sororidade é isso, né? É um sentimento fraterno entre nós, que de fato nos leva para frente, né? Essa nossa conversa está me fazendo lembrar as tantas séries que estão disponíveis aí no Netflix, mostrando como que era
a vida das mulheres, né, no começo, no século XIX, começo do século XX, e que eu assistindo, por mais que tivesse aquele príncipe lindo vindo no cavalo branco para me salvar, eu disse assim para mim mesma, que bom que eu não estou vivendo essa época, que bom que eu não sou obrigada a nada, que bom que eu posso ter voz para dizer isso eu quero, isso eu não quero. Que bom que eu posso ter a oportunidade de dizer para as minhas filhas, olha, minha filha, se você apanhar de um homem, é porque você foi pega no susto. Porque na segunda vez você já vai estar esperta, ele não vai conseguir chegar nem perto de você. Então, que bom que nós vivemos uma época em que a gente consegue ter esse apoderamento que a gente tanto fala aqui, que o pessoal fala, já cansei, mas é justamente isso, esse poder mora dentro de nós, sempre esteve aqui. Agora, eu tomar conta disso, é eu me apoderar dessa força que cada um de nós tem, né? E através do respeito, como você tão bem disse, nós nos fazermos respeitar, mas isso só acontece se o respeito acontecer primeiro de nós para nós. Né? Isso mesmo. Então, aí, meninas, considerando que já estamos há 1 hora conversando, essa conversa deliciosa, eu iria sugerir, Dri, que você juntasse essas 3 últimas perguntas, a 3, a 4 e a 5, para que a doutora Juliana dê uma visão geral e faça um fechamento para nós nesses 3 assuntos, engajando, já pegando o impacto da mulher com a política e faz um bem bolado para a gente finalizar a nossa conversa. A gente tinha uma pergunta aqui sobre as conquistas históricas, né? Então, acho que a gente comentou um pouco aqui, direito ao voto, direito à separação, direito a estudar, né? A tantas coisas. Então, vamos falar num assunto que eu gosto muito, né, Lu? Que é a parte das mulheres na política. Não posso deixar, vou aproveitar aqui uma historiadora e uma estudiosa deste assunto também. Porque, como você comentou da Luiz Helena, a gente também faz parte do Grupo Mulheres do Brasil, da qual ela é presidente, e a gente faz um trabalho super bacana aqui em Campinas. Então, ela é uma grande líder, uma grande inspiradora, e ela fala que a sociedade civil tem que ser protagonista, né? Tem que assumir a cidade, o Brasil como seu, né? A gente não pode ficar esperando de nenhum governante. Entretanto, nós sabemos que é através de políticas públicas que nós vamos conseguir impactar, né, de forma macro, né, de forma maior, toda a nossa sociedade em todos os municípios desse Brasil. Então, felizmente, as mulheres estão cada vez mais participando da política. Se der para você fazer um histórico aí, desde quando foram as primeiras a se candidatarem, mas na última eleição de 2018, nós subimos de 11% para 15%. Curiosamente, nós somos 52% da população, né, de eleitores. As mulheres são 52%. Né? E a gente está só com 15% de representação. E esse é um assunto muito importante, porque daqui a 2 anos nós vamos ter eleição. Então, assim, a gente precisa começar a conscientizar mulheres dessa sororidade na política também, né, doutora Juliana? Porque a gente acompanhou essa última eleição aqui em Campinas, mais de perto, para vereadoras, e a gente foi conversando, foi ouvindo, e a gente viu muitas mulheres falando que não iam votar em mulheres, mas que nem se davam ao trabalho de conhecê-las. Não, vou ver o que meu marido indicar, eu vou colocar e vou votar. Como muitas já fizeram isso. E até eu mesma já fiz, quando era jovem, eu falava, pai, em quem que eu devo votar? E eu seguia. Hoje eu olho e falo, nossa, que absurdo, né? Mas, enfim, faz parte da aprendizagem, da evolução, né? Era um momento, exato. Então, hoje eu não deixo ninguém opinar sobre meu voto. Né? Então, na última eleição para presidente, aqui em casa, assim, cada um teve uma opção de voto, e tudo bem. Aqui nós já estamos super sem julgamento. Estamos aprendendo, claro, né? Difícil. Mas, enfim, na minha casa foi difícil. Fala um pouco. Tô brincando. Diga, fala um pouco que travou. Não, eu falei que na política tirar completamente o julgamento, acho que é mais difícil, né? Tirar o julgamento mas é muito difícil, mas na política eu acho que é o mais difícil, não? Pelo menos para mim. Sabe que a gente começou cada vez mais usar o respeito, essa palavrinha que você falou que vem antes de tudo.
Porque a gente viu que no nosso ciclo de amizades e familiar tinha opiniões de tudo. Então, o que a gente falou? O que é mais forte? É a família ou é a política? Porque se você entrar muito nesse embate, você perde a família, perde a vida, né? Então, a gente optou pelo respeito. As pessoas podem ter opiniões diferentes das nossas, né? Absolutamente. Então, fala um pouquinho dessa histórico da mulher na política e o que mais a gente precisa fazer para chacoalhar essa mulherada a pesquisar e a votar em mulher. Não é possível que nós sejamos representadas por homens na política. Olha, eu quero começar pelo fim, que eu acho que é maravilhoso, né? A Mariana Conte ganhou em primeiro lugar em Campinas, é a primeira vez na história, não é, gente? Ela não é eleita, eu acho o máximo, assim. E é reeleita, né? Então, isso é maravilhoso, eu acho que isso já é fantástico. E numa cidade absolutamente conservadora, elitista e blá, 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 que a gente sabe de Campinas, né? Então, eu acho que só o fato da Mariana já ter ganho já é, assim, maravilhoso, maravilhoso. Outro ponto que eu acho que é importante, foi uma eleição de 2018, e estou falando aqui no municipal, né? Não, 2020, perdão. No municipal, que o índice, seja em Campinas, seja no Brasil inteiro, foi um índice, teve 2 índices que me chamaram a atenção. O primeiro de mulheres de diferentes tendências ideológicas candidata. Isso daí já aumentou. Então, se subiu de 11 para 15, já é bom, porque o número de candidatas já aumentou. Então, isso daí já está ótimo. Ponto 2, que eu achei que foi bem interessante. Tá brotando, e o que eu acho fantástico, eu acho que é uma tendência, e que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nessa tendência, que são os coletivos, que estão começando a pipocar. Em São Paulo teve um coletivo, né, trans, que ganhou e etc, né, LGBTQI, e nas outras capitais, Porto Alegre, etc, né. Eu acho que isso é fundamental. Hoje a gente já tem nomes dentro da política nacionalmente conhecido, e aí, para além da ideologia, eu estou dizendo, né? Então a gente já tem nomes, pode pegar da Cátia Abreu a Manuela Dávila, que são completamente, né? Estão em espectros completamente diferentes. Você vai olhar e vai dizer, são mulheres que estão aí firme e forte na política, lutando e de forma leal. Leal. Isso é fundamental. Porque eu acho que tem algo que a gente tem que parar para pensar. Eu nem vou me atrever a contar um pouco historicamente quando as mulheres entraram na política, porque também não conheço muito profundamente. Mas eu acho que é importante a gente perceber que seja do nível municipal, né, do legislativo, né, porque do executivo ainda tem poucas, né, prefeitas e tal, do executivo ainda é menor o número, do que do legislativo é um pouco maior, né, mas seja do número do municipal ao federal, a gente tem um problema que eu acho que é muito sério, e aí a gente tem que parar para encarar, e é uma ferida muito recente da história do país, mas que não dá para a gente fugir dela. Não dá. Independente da gente parar. Se a gente quer falar de história das mulheres, a gente tem que parar para pensar no que aconteceu com a Dilma. A gente não tem como fugir disso. E eu não estou falando aqui, não estou defendendo politicamente, não é nada disso. Eu estou parando para a gente pensar como essa mulher foi a primeira presidente que nós tivemos, primeira na história do país, que não tinha estereótipo absolutamente de recatada e do lar, que depois vem, o estereótipo dela era completamente diferente disso, né? E, no entanto, o que aconteceu? Como é que nós fomos circunscrevendo essa estadista? É grosseira. Não tem marido. Não sabe falar, só fala bobagem. Não entende, é economista e não entende de economia. Tudo bem, eu tenho um monte de discordância com o governo da Dilma também, um monte. Mas a questão não é essa. A questão não é se ela foi boa governante ou não foi boa governante, a questão é como nós olhamos para ela enquanto
como uma mulher gestora e a sua capacidade de gerir. E aí, tudo que acontece no processo político do Brasil essa questão que é clássica na história do Brasil, que desde o Sérgio Buarque de Holanda e Raiz do Brasil aparece, e claro, com leituras muito variadas ao longo do tempo, mas a gente vai ver isso acontecer Brasil adentro, um século depois da publicação de Raiz do Brasil, né, que ainda não deu 90 anos, mas aí é o seguinte, o mundo público e o mundo privado ainda nós não sabemos ainda separar o que é do mundo público e o que é do mundo privado, e para analisar, e uma democracia que se pretenda, de fato, forte, vigorosa, oxigenada e que possa ter mulheres nos diversos comandos, né? E seja como CEO de uma instituição, né, global, seja presidente da República, seja presidenta, diga-se de passagem, da República, seja vereadora, seja, sei lá, professora universitária, nos diversos cargos que essa mulher escolher estar, a gente precisa separar o nosso olhar da figura pública da figura que é privada. Portanto, nós não podemos julgar uma presidenta da República pela maneira como ela fala ou porque se é casada, separada, divorciada ou etc. A gente tem que olhar para ela pelo trabalho dela. Ponto final. E aí, enfim, você tem todo o direito de discordar de todas as políticas econômicas que ela fez, não importa, mas você tem que respeitá-la, ponto. Porque ela foi eleita democraticamente. E isso é pela prefeita, isso é pela vereadora, isso é para todas. Então, existe uma fissura no nosso processo político brasileiro que foi muito violento e muito machista e muito brutal com a Dilma. E, obviamente, que isso aparece quando as mulheres vão dizer depois, eu tenho medo de entrar na política. A Tabata Amaral, por exemplo, que é uma gracinha, quantos anos tem? Eu adoro ela. Também é aquilo, 25 anos. Discorda de um monte de coisas às vezes. Fala, ai meu Deus, tem outras coisas que eu concordo. E é natural. Mas, gente, aquela menina tem, assim, tem muito que amadurecer, mas olha quanta coisa ela já fez. Para a idade dela, e pensando na questão de educação e etc., e lidando com cachorro grande, gente. Quer dizer, a gente não pode ter medo, mas para que a gente não tenha medo, a gente também tem que saber, eu acho assim, lidar com raposa, porque é isso que a política é, né? Então, quer dizer, a gente tem que entender o valor da política e o valor da transformação da vida da sociedade civil a partir da política, porque é só a política que transforma, então nos omitirmos não adianta, pelo contrário, só prejudica. Nós somos seres políticos, então a gente tem que estar ali e olhando para. Eu também só voto em mulher hoje em dia, de cabo a rabo. De cabo a rabo. Não quero mais saber. E quanto mais marginal é nessa. Porque eu acho que se ela está se candidatando, porque ela tem que estar ali para me representar de alguma maneira. Porque é isso. Só que assim, a gente também tem que ter a consciência. E eu acho que isso que é muito difícil. E aí, eu concordo com a Luceli, que colocou que esse é um processo da sociedade civil para além do gênero. Para além de homens e mulheres. Somos todos nós que temos. E aí as rodas de conversa funcionam. Quer dizer, então está tudo interligado. Porque no final das contas, a gente tem que ter consciência de que, ok, eu me elegi como vereadora, seja de um coletivo, seja individualmente. Quando eu entrar ali, meninas, eu tenho que ter um equilíbrio emocional. Veja o que aconteceu com aquela vereadora em São Paulo agora, que foi assediada, né, no plenário, acho que foi, o deputado estadual. Que foi assediada pelo... Né? Do Sul, a de Curitiba. Isso. A de Curitiba. Pois é.
Entendeu? Foi um horror aquilo. Ou seja, é um mundo de batalhas assim homéricas e que a gente tem que ter consciência se está ou não preparado para. Eu acho que isso é um ponto, sabe? Porque a violência é constante, seja nas palavras, seja no olhar, em tudo, né? Vou pegar só um paralelo, política e corporação. Porque hoje, 15% das mulheres na política, 15% das mulheres na alta liderança. De uma certa maneira, são ambientes que até então têm o seu preconceito, os seus desafios para com as mulheres. Entretanto, fica aqui um convite para todas as mulheres. É um espaço onde nós precisamos estar. Porque nós precisamos de representatividade. Então, a gente tem que aplaudir e votar em quem está a fim de estar lá. Porque, claro que tem a vocação, nem todo mundo também precisa ser líder, nem todo mundo precisa entrar na política. Mas as que se interessam precisam estar. Porque é mais um impacto positivo para a sociedade é quando a gente tiver mulheres na política. Nós vamos humanizar muito mais aquele lugar. Então, e aí, nós queremos mulheres em todos os lugares. E aí, só para finalizar, por mais que a gente muitas vezes não tenha vocação volta na questão do respeito, porque você tem que respeitar, e cai de novo na sororidade, porque aquela mulher que estiver dentro do plenário, estiver sendo CEO ou dentro das altas corporações lutando por você, quando ela sair chorando, como a Cristiane do banco, da Nubank? Da Nubank. Nas entrevistas. Isso, das várias entrevistas dela, ou nas diversas revistas, ou no Roda Viva, ela abdicou de ficar os 4 meses, 5 meses, 6 meses, que é uma conquista da licença maternidade. Ela amamentava a criança e ela ia trabalhar, quer dizer, e voltava para casa muitas vezes acabada, trabalhando, chorando. Quer dizer, a sororidade é ela ter um coletivo de mulheres ao lado dela para acolhê-la quando ela precisar e não ficar julgando, não, mas você tinha que ter ficado dentro de casa porque olha, é uma conquista histórica e etc. Eu acho também que é uma conquista histórica, mas ela está optando por fazer isso. Vai prejudicar? Não vai prejudicar a criança? A escolha é dela. E eu preciso entender isso. E eu preciso apoiá-la. E a hora que eu estiver ali apoiando a escolha dela, sendo ela uma alta executiva como ela ou sendo dona de casa e cuidando de 5 filhos no meio da pandemia com 10 jornadas, a coitada, porque nem dormir consegue, no meio disso tudo que a gente está vivendo, né? E tomando remédio até, muitas vezes. Quer dizer, no meio disso tudo, eu tenho que saber apoiar esses diferentes perfis. E eu acho que é isso que é bonito, sabe? Porque a gente está entendendo que a gente pode. A gente pode. E juntas somos mais fortes, com certeza. Isso responde já à última pergunta, né, para fechar, que é a questão do impacto do empoderamento feminino na sociedade atual. Então, é aquilo que a gente falou aqui em diferentes aspectos e momentos, né? Esse poder, essa força, ela é inerente à mulher. Então, é preciso que ela se conheça e que ela traga à tona toda essa força, essa capacidade, esse direito, ela se dê esse direito e esse respeito, para que, então, ela possa trazer isso para a sociedade nos diferentes segmentos, seja na educação dos seus filhos, seja na forma como ela se relaciona socialmente, como ela escolhe os seus parceiros de vida, como ela escolhe a sua carreira e como ela se posiciona dentro da sua organização. Então, essa força inerente à mulher, essa capacidade, esse alicerce, esse pilar que ela sempre foi em todas as gerações, com diferentes cenários, ela traz para esse nosso momento atual que pede, que grita por essa força e essa capacidade que a mulher tem de sobra
e que o homem também, mas não é dele que nós estamos falando, então é por isso que nós estamos falando aqui da mulher, e dessa união, dessa força, né, dessa união de forças entre as partes para que a gente possa construir um mundo melhor. Então, eu já me despeço de todos que estão vendo e os que vierem a ver esse vídeo. Agradeço, doutora Juliana, essa disponibilidade. Foi muito bom falar com você. Saio daqui com uma porção de aprendizado, uma porção de coisas para ler. Legal. E agradeço muito. Vamos voltar a conversar, com certeza. Muito obrigada a todos. Obrigada, Juliana. Queria só falar uma palavrinha também, depois eu passo para você se despedir, que eu ouvi essa frase hoje de um homem e eu achei muito interessante, que é ninguém segura uma mulher segura. Então, eu deixo os parabéns a todas as mulheres aqui, falando que nós não temos nada contra homens, a gente só quer a percentagem de representação que nos cabe, e a gente super acredita na união das forças entre homens e mulheres, que juntos nós somos melhores. E muito obrigada, Juliana, e vamos fazer mais. Ah, claro. Obrigada, meninas. Eu é que agradeço. Eu acho que foi uma conversa maravilhosa e a gente, de fato, ouvindo, né? A gente se ouve. Eu acho que isso é maravilhoso, né? Então, juntas somos mais fortes, sim. E sempre, e por sermos diferentes, somos mais, né? Eu acho que é isso, é a consciência do nosso poder, de que a nossa diferença é que traz, como a Adriana falou, né? Esse processo tão absurdamente necessário que é de humanizarmos, e humanizarmos os diversos espaços. Seja a política, seja as corporações, seja o ambiente doméstico, seja as relações afetivas e sociais em geral. Portanto, direitos humanos já. É isso aí, um grande abraço. Beijo, obrigada.